primeira questão pergunta, qual é a razão entre o número de quadrados vermelhos? Então, ele quer saber quantos quadrados vermelhos tem, né? Então, a gente vai contar. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, no total, tem 22 quadradinhos vermelhos. Então, 22 vermelhos. E o número total, então, e o número total de quadrados. Então, ele quer saber contando com os vermelhos e esses branquinhos, o número total de quadrados. Quantos quadrados tem? Contando eles, não vou contar aqui, mas tem 121 quadrados. Então, sobre, né, que é a razão sobre 121 quadrados. Contando com os vermelhos e o branquinho. Primeira questão A é essa resposta. Questão B. A questão B, ele quer saber qual é a razão entre o número de quadrados vermelhos, então a gente já sabe que é 22, e o número de quadrados brancos. E aí, para não ficar contando, né, ter que ficar contando um por um, então 1, 2, 3, 4, 5, é só tu pegar o 121, que é o número total de quadrados, e fazer menos o 22, que aí tu vai descobrir quantos quadradinhos brancos tem. E aí, fazendo a conta, dá 1 aqui, aí fica 9, aí aqui 0, 1, fica 9, aqui fica 0. Então, 22 sobre 99. Então, a razão entre o número de quadrados vermelhos, 22, e o número de quadrados branquinhos, que são esses, 99. Agora, vamos para a questão 2. Paulo, André e Luiz estavam treinando lances livres de basquete, em que o jogador deve arremessar uma bola na cesta. Se o jogador conseguir o que a bola passe pelo arco, o lance é considerado cesta. Após algum tempo de treino, o técnico apresentou o resultado de cada um na tabela a seguir. Então, aqui tem o do Paulo, do André e da Luísa. Então, aqui ele pergunta, se o desempenho de um jogador em lances livres de basquete é a razão entre o número de acertos, então, o número de acertos dividido, né, sobre o número de arremessos. Aí aqui eu coloquei o de cada um. Então, Paulo teve 40 acertos e 70 arremessos. André teve 28 acertos e 50 arremessos. E Luiz a mesma coisa, 38 acertos e 65 arremessos. E aí, fazendo a divisão de cada um, o do Paulo vai dar 0,57. O do André vai dar 0,56 e o da Luísa vai dar 0,51. Minto, 0,58. E aí ele pergunta qual deles teve o melhor desempenho. Daí, passando para a porcentagem, né, fazendo vezes 100, vai dar 57%, 56% e 58%. Então, a pessoa que teve o melhor desempenho foi a Luísa, com 58. 3, ele pergunta o seguinte. A tabela a seguir mostra a quantidade de calorias em 100 gramas de cada um dos alimentos já prontos para o consumo. Então, aqui mostra arroz, cenoura, alface, tomate, carne e bovina. Então, de 100 gramas, ele consome 128 calorias de arroz tipo 1. De 100 gramas, ele consome 30 calorias de cenoura. E aí, aqui ele fez uma refeição e ele quer saber, de 120 gramas de arroz tipo 1, quantas calorias ele consumiu. Aí é só fazer uma regrinha de 3. Então, de 100 gramas, ele consome 128 calorias. E ele quer saber 125. Então, de 100 gramas, ele consome 128 calorias. 125, quantas gramas ele consome? Aí, fazendo essa regrinha de 3, então 100x igual a 128 vezes 125 vai dar 16 mil. Dividir 16 mil por 100 vai dar 160 calorias. A cenoura é a mesma coisa. 100 gramas, ele consome 100 gramas, ele consome 30 calorias. E aqui na refeição dele, ele consumiu 80 gramas, então quantas calorias ele consumiu? Aí é só fazer a regrinha de 3. 100 gramas, ele consumiu 100 gramas, ele consumiu 30 calorias. 80 gramas, ele consumiu quantas calorias? Aí fazendo a regrinha de 3, 100x, 80 vezes 30, 2.400, 2.400 dividido por 100 vai dar 24 calorias. Aí, a mesma coisa na alface lisa. Alface, fazer a regrinha de 3 também, alface lisa. Então, de 100 gramas, ele consumiu 14 calorias. Então, 100 gramas, ele consome 14 calorias. E na refeição, ele consumiu 50 gramas, então, quantas calorias ele consome? Aí tem que fazer a regrinha de 3. Aí, fazendo a regrinha de 3, vai dar 100x, igual a 14 vezes 50, que vai dar 700. X é igual a 700 dividido por 100, que é igual a 7 calorias.
Eu vou fazer a regrinha de 3 pro tomate e pra carne bovina e eu já volto pra mostrar o outro passo. Daí, eu fiz a regra de 3 do tomate e da carne bovina, então 100 gramas, ele consome 15 calorias, né, aqui, tomate, 15 calorias, que é o valor calórico. Na refeição dele, ele consumiu 30 gramas de tomate, então quantas calorias? 4,5. A mesma coisa na carne bovina, 100 gramas, 212 calorias, 180 gramas, quantas calorias? 381,6 calorias. Aí agora ele quer saber o total, né, então no caso, 160 calorias, mais 24 calorias, mais 7 calorias, mais 4,5 calorias, mais 381,6 calorias, dá 577,1 calorias ao todo da refeição dele. E aí aqui na questão fala, né, então menos de 480 não, porque foi 577, então a gente descarta. Entre 480 e 540 não também, porque é 577. Entre 540 e 600, sim, porque 577 está entre esses dois. E o resto descarta, então a alternativa 4. Questão 4. Observe as medidas indicadas em um mapa do Parque Ibirapuera, região plana da cidade de São Paulo. De acordo com o mapa, uma caminhada em linha reta do Museu Afro-Brasil até o Museu da Arte Moderna de São Paulo corresponde a. Então ele quer saber a medida de P até o Q. Então aqui a gente tem um triângulo retângulo. E ele quer saber essa medida. Então, a gente vai fazer Pitágoras. Então, PQ, que é a hipotenusa, ao quadrado, igual a 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. PQ ao quadrado é igual a 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Aí, P e Q ao quadrado é igual a 25. Daí, passa esse 2 pra lá como raiz, né? Então, vai ficar PQ igual a raiz de 25, PQ é igual a 5. Então, a medida daqui até aqui é 5 centímetros. Porém, entretanto, todavia, tem que estar em metros. E aí, aqui tem um dadozinho, que 200 metros equivale a 1,6 centímetros. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3. Então, 200 metros que vale a 1,6 centímetros no mapa. Aqui a gente tem 5 centímetros, então a gente quer saber quantos metros tem. Então, fazendo essa regrinha de 3, a distância entre o P e o Q vai ser 625 metros. Alternativa B, questão 5. As escalas apresentam uma razão entre a representação através de um mapa, um modelo, uma foto e a medida real correspondente. Por exemplo, quando na planta de uma casa temos a escala 1 centímetro correspondente a 100 centímetros, queremos dizer que, no caso, 1 centímetro representado na planta corresponde a 100 centímetros na realidade. Então aqui ele está falando sobre a cidade, né? Eles querem que no mapa a distância entre a cidade de Recife e Caruru seja de 7 centímetros, sabendo que a distância real é de aproximadamente 140 quilômetros. Só que, está em quilômetros e tem que transformar para centímetros porque a escala tem que estar em centímetro. Daí aqui eu fiz a resposta já, então eu coloquei de 7 centímetros, 140 quilômetros. De quilômetros para metros, tu multiplica por 1000. Então acrescenta no caso aqui 3 zeros. Porém, a gente não quer em metros, a gente quer em centímetros. Então, de metros para centímetros, tu multiplica por 100. Então, tu acrescenta mais 2 zeros. E aí, tu transformou para centímetros. Então, 7 centímetros, representado na cidade, corresponde na realidade 140 centímetros. Daí, dividindo esse valor aqui por 7, esse por 7, vai dar 1 e vai dar 2. E aí, é só tu acrescentar os zeros que já tá aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que né, tá em centímetros. Então, alternativa C. Por fim, a última questão fala: por algum equívoco, 60 dos 520 proprietários de apartamentos de um condomínio não foram convidados para uma reunião. Dentre os convidados, representantes de 92 propriedades compareceram. Para os proprietários que receberam convite, ele está pedindo a razão entre o número de proprietários representados e os que não foram. Então, primeiro, tu vai pegar os 520 proprietários, né? Então, de 520 proprietários, desses 520, 60 não foram convidados para a reunião. Então, 520 menos 60, 460. Então, tirando os que não foram convidados, 460 foram os que foram convidados, né? Tirando os que não foram. Porque esse é o total junto com os que não foram e os que foram. Então, tirando eles, fica 460 convidados. Aí, desses 460 convidados, 92 proprietários compareceram. Então, 460 menos 92. 368. Então, 368 foram os que não foram. Porque só compareceu 92. De 460, só compareceu 92 e o resto não foi. Foram convidados, mas não foram. E ele quer saber a razão entre o número de proprietários representados, ou seja, o número de proprietários que foram, né? Então, aqui foram que compareceram, então, foi 92 proprietários que compareceram, então, 92 sobre os que não foram. Que os que não foram 368 que não foram, que foram convidados, mas não foram na reunião. 368. Aí, simplificando esses dois, vai dar 1, 4. Alternativa A.